Olá, queridos desbravadores, guardiões da alvorada. O estudo de hoje é do nosso livrinho Acampando com o Criador. Por certo, vocês já ouviram falar sobre a morte e muitas pessoas interpretam cada um da sua maneira. Existem pessoas que acreditam que quando a pessoa morre, se ela é boazinha, ela vai para o céu. E se ela for ruim, ela vai para aquele buraco lá embaixo que se chama inferno. Esses conceitos são totalmente diferentes do que a Bíblia fala. O que a Bíblia mostra? Nós vamos ver hoje sobre a morte, o estudo de hoje. Na lição de vocês, tem aqui uma história em quadrinho de acampantes. Eles estavam acampando e numa noite escura, barulhos se ouviam lá fora. E um perguntou para o outro: será que é um fantasma? Estão com medo. E aquele barulho lá fora incomodava eles. E o outro disse: não existe fantasma. Vamos ver lá fora. Quando eles abriram abriram lá o zíper da barraca, quando eles olharam, eles deram um grito. Mas o que era que estava ali? Um gambá. E eles saíram correndo por causa daquele mau cheiro. Mas será que fantasmas existem? A Bíblia fala sobre esse conceito de pessoas quando morrem. No estudo de hoje, fala sobre feitos para não morrer. E aqui trata-se das águas-vivas. Quando nós pensamos que ela vai morrer, ela consegue renovar suas células para um estado mais novo. E o que fala sobre a morte? Desvendando o enigma da morte. Eclesiastes 3,19. Vamos ver aqui? Eclesiastes 3,19 diz assim: porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Assim como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Perceberam? Quando as pessoas pensam e quando morre vai ficar sofrendo, não vai ter sossego. A Bíblia diz que a morte é um descanso. E ainda diz mais: quando as pessoas morrem, ela vai para o pó e ao pó vai ficar. A primeira pergunta deste nosso guia de estudos fala: o que acontece depois da morte? É muito interessante. Nós vamos ler a primeira pergunta, Eclesiastes 9, o versículo 5. Nós vamos ver aqui, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. E o verso 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Perceberam? Quando a pessoa morre, não existe projeto nenhum. Tem muitas pessoas que pensam que quando morre vai ficar lá sofrendo. Gente, para quem fica é que vai deixar saudade. Quando a pessoa morre, a sua memória, segundo a Bíblia, jaz ao esquecimento. Não tem mais projeto, agora ela está descansando, como Jesus disse. E aí diz assim: segundo o texto, pode existir fantasma vagando então pela terra? Claro que não, não é verdade? São muitas coisas que as pessoas pensam na sua cabeça que não tem nada a ver. E na pergunta 2, fala também sobre necromancia. O que é necromancia? Nos tempos bíblicos, lá no Velho Testamento, pessoas que
consultavam o além. E vocês sabem que o inimigo, ele costuma colocar sobre adivinhações, feitiçarias, bruxarias, tudo quanto que é coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. E Deus condenava naquele tempo. Olha o que a Bíblia diz. É a pergunta 2, Levítico 20, verso 27. Vamos ler aqui. Verso 27. O homem e a mulher, entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros, terão de ser castigados com a morte. Serão apedrejados e essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Deus, ele abomina a feitiçaria, bruxaria. Existem muitas coisas que são contrárias ao que Deus ensinou. E há pessoas que vão por esse lado, buscando adivinhações, astrologia. Tudo isso está no contexto do que o inimigo está querendo fazer com que nós pensamos que a morte é esses conceitos diferentes. Na pergunta 3, qual era o perigo descrito na Bíblia ao consultar os mortos? No livro de... tem um desafio aqui. Nós vamos, quando estivermos juntos, após essa pandemia ir embora, nós vamos fazer uma atividade. Se der tempo, os nossos líderes passarão para vocês. Vamos lá descrever uma história do livro Além da Magia, para cumprir o requisito da classe de pesquisador, ok? Na pergunta 4, está lá, João 11, versículo 11. O que Jesus descreve quando ele passa para quem está sobre acerca da morte? O que a morte é comparada? Jesus, ele fala sobre a morte. João, capítulo 11, verso 11. Olha o que diz. Vamos ler. Isto Jesus dizia e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Perceberam? Jesus compara a morte como um sono. Lázaro já estava na sepultura, 4 dias morto. Já estava morto, já cheirando mal. E quando Jesus chegou na casa de Lázaro, as famílias chorando, tristes, os amigos. Mas Jesus disse, não se preocupa, Lázaro está dormindo. Que segurança, não é? A morte é um descanso. E finalmente, na última pergunta, pergunta 5, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Quais destes termos se relacionam com o que realmente a Bíblia ensina que ocorre após a morte? Existem várias palavras aqui que dão uma conexão que é tudo igual. Por exemplo, ressurreição, reencarnação, volta de Jesus, inferno, encontro dos salvos vivos com os salvos ressurretos, vivos no céu logo após a morte. Todos esses, podemos aqui ver que ressurreição, volta de Jesus, encontro dos salvos com os salvos ressurretos, estão ali ligados a esse contexto. Vamos ler aqui então, 1 Tessalonicenses 4, verso 13 a 18. Vamos lá. Está aqui. Verso 13. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vejam
o apóstolo Paulo está falando as mesmas palavras que Jesus disse para a família de Lázaro. Lázaro está dormindo. E Paulo diz aqui, nesse texto de 1 Tessalonicenses, que não sejamos ignorantes acerca dos que estão dormindo, ou seja, que estão no pó. No verso 16 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que beleza! Não precisamos ter medo da morte. Sabe por quê? Um dia Jesus vai voltar e aqueles que estão descansando na sepultura, Jesus vai ressuscitar e levar para os céus. Não é uma bênção? Se você acredita na palavra de Deus, aqui no seu livrinho, você pode assinar aqui embaixo, ó, você confirmando que você acredita em Jesus. Coloque o seu nome aqui, assine embaixo. E que esse estudo possa ter servido para você. Então, até um próximo estudo para nós conhecermos mais a palavra de Deus. Um abraço.